E aí, galera, beleza? Dando continuidade aqui na construção do nosso site, o que a gente vai fazer agora? A gente fez um teste carregando o nosso arquivo Blade, né, o nosso home Blade, direto do arquivo de rotas. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou criar um novo controlador aqui pra gente. Então, vou chamar esse cara PHP Artisan Make Controller. Eu vou chamar ele de Site Controller. Pode ter outro nome, mas para esse exemplo, acho que resolve bem. Então, aqui dentro de app HTTP controllers, a gente tem agora o nosso site controller. Nesse cara aqui, o que, é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um public function, vou chamar de home, né, que seria a nossa página principal. E aqui sim, eu vou carregar esse cara aqui, ó. Óbvio que eu vou precisar fazer uma modificação aqui. O que eu vou precisar fazer? A gente já fez isso várias vezes, né? Vou criar aqui um array. A primeira posição desse array vai ser o nome do nosso controlador, que é o site controller, class. E a segunda posição vai ser o nome do nosso método, que nesse caso vai ser o home. Não precisa mexer nisso aqui, mas eu vou simplesmente deixar dessa forma. Lembrando que se você estiver utilizando outro editor que não seja o PHP Storm, provavelmente você vai precisar importar aqui em cima o seu site controller, porque ele não vai fazer automaticamente. O VS Code até tem plugins para fazer isso, mas não vou garantir que todos os editores tenham recursos para poder fazer isso. Então, beleza. A gente já criou a nossa rota apontando para o nosso controlador, para o método home, já tem o método home aqui. Então, em teoria, se a gente for no navegador, ele deve continuar funcionando. Eu vou até fechar as outras coisinhas aqui. E vou recarregar. Opa, acabei clicando aqui ali sem querer. Então, vou recarregar aqui e perceba que ainda está funcionando perfeitamente. O que a gente vai fazer aqui? Para esse exemplo, eu vou carregar aqui a última notícia que a gente cadastrou lá no banco de dados. Se a gente vier lá no nosso Query Browser, né, no nosso cliente do MySQL, a gente vai ver que a última notícia aqui é essa, total, hash, não sei das quantas aqui. Beleza. A gente vai pegar esse cara aqui e exibir ali como sendo notícia em destaque. Então, para isso, eu vou precisar vir aqui dentro. Como a gente viu, existem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer da maneira mais simples aqui, que é o seguinte. News vai receber, a partir do model news, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero ordenar de cabeça para baixo, né, de trás para frente, os registros. Então, order by ID de forma descendente. E quando eu fizer essa ordenação, eu quero pegar o primeiro, que nesse caso será o último, porque eu ordenei de trás para frente. Se eu vier aqui dar um DD em news, vamos lá no navegador dar uma olhada, perceba que aqui em attributes a gente tem o ID 25, que é o último, né? Então, beleza, funcionou perfeitamente. O que eu preciso fazer agora? Eu vou enviar esses dados aqui para o meu arquivo de view, né? Então, compact com o nome da minha variável news, beleza? Eu posso até colocar aqui como top news, né? Para ser a notícia em destaque. Vou botar obviamente aqui top news também, só para ficar compatibilizado. Então, aqui no meu arquivo de view, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas coisinhas aqui, isso aqui eu vou manter não faz muita diferença, mas eu vou manter lá a licença deles, né? O crédito, né? Por quem disponibilizou esse layout pra gente. Aqui em cima eu vou dizer assim que vai ser o acampamento dev news. Então tá tudo junto aqui, news. Quando eu faço isso, eu posso modificar aqui em cima esse valor aqui. Beleza. Aqui embaixo eu tenho esse editorial HTML5 e tenho esses links aqui de redes sociais. Esses caras são esses daqui, ó. Editorial HTML5, tal, tal, tal. Então vou modificar também o nome disso aqui. Então vou chamar isso aqui de acampamento dev news. E as redes sociais eu vou deixar assim mesmo por enquanto. E ficou aqui, ó, acampamento dev news. Beleza. Esse bloco aqui tem aqui esse hi, I am editorial. Ele está aqui embaixo. Por enquanto não vou mexer nele. A gente tem esse erate lacinia, que são textos em latim.
que a gente costuma colocar apenas de preenchimento, que são esses textos aqui, ó. Então toda essa seção aqui, ó, eu vou remover, porque pra gente vai ser inútil. Vou atualizar. E perceba que eu tenho agora minha notícia em destaque, essas daqui, e acaba aqui. Beleza. Para o que a gente quer é o suficiente. Só que nesse momento eu estou mexendo nesse cara daqui, ó. Ficou um pouquinho torto, vou só alinhar aqui. Beleza? Então eu tenho esse H1 que é o meu título principal. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou dizer que eu quero do meu top news o meu title. Vou recarregar. E ele já trouxe lá o título da notícia que está lá no nosso banco de dados. A gente vê que a gente também tem aqui, ó, um subtitle, né? E aqui a gente também tem esse subtitle aqui. Então vou fazer a mesma coisa. Top News, subtitle. Vamos recarregar. E ele também modificou aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tem esse leia mais, então leia mais. E eu vou dizer que quando a gente acessar esse leia mais, a gente tem que apontar para algum lugar, que seria uma página onde essa notícia vai estar na íntegra. Só que a gente ainda não tem essa página, a gente não vai criar ela agora. Então, por enquanto, eu vou deixar somente esse asterisco aqui. E aqui é o texto da notícia. Só que se eu colocar o texto aqui, na vida real ficaria um texto muito grande e já teria a notícia por completo. Não é isso que eu quero. Eu quero colocar só um resumo ali, só um pedacinho da notícia e convidar o leitor, né, a ler mais nesse link aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada lá no banco. A gente tem aqui o título que a gente já usou, o subtítulo que a gente já usou e a gente tem o texto. Só que o texto, como a gente viu, ele pode ser muito grande. Então o que eu vou fazer? Então vou botar aqui o nosso Top News, tracinho, text, só para a gente ver como é que vai ficar. Vou carregar mais uma vez. Nesse caso aqui o texto foi um texto relativamente pequeno. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no site de Lorem Ipsum e vou dizer que eu quero gerar um texto bem maior, né? Texto com, nesse caso aqui, com vários parágrafos, né? Então vou pegar aqui, ó, tudo isso aqui. E aqui dentro eu vou colar todo esse conteúdo. O ideal seria que eu tivesse colocado isso com quebra de parágrafo HTML e tal, mas aqui é só pra gente ver bem de forma bruta mesmo. E o texto acabou ficando bem maior do que a gente tinha previsto aqui, né? Então, é justamente isso aqui que a gente quer evitar. Então, a gente vai fazer. Lá no nosso arquivo de modelo, a gente poderia fazer por aqui, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá no nosso arquivo de modelo, que está dentro de Models, News, a gente pode criar utilizar um recurso do Laravel chamado Assessor. Né? A gente pode criar um assessor para determinada propriedade. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um método público aqui, né? Então, public function. E o nome desse método vai ser get o nome do meu atributo que eu quero. Nesse caso, eu vou utilizar um atributo que ele não existe, né? Que seria o summary, né? Então fica get summary attribute. Então o padrão tem que ser esse aqui, ó, get em minúsculo, o summary vai ser com S maiúsculo e o attribute vai ser também com o A maiúsculo. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, eu quero retornar, quando alguém acessar o summary, o meu diz attributes. Perceba que o próprio PHP Storm já sugeriu para a gente. Por quê? Porque como a minha classe News, nesse caso aqui, ela estende de modelo, ela também é um modelo, né? Ela é do tipo modelo. E todo modelo ele tem esses atributos. Esse atributo é um array que tem aqueles atributos que a gente já viu, inclusive, quando a gente faz o DD. Então, cada atributo desse é uma coluna do banco de dados. Então, eu quero pegar aqui o text e vou jogar aqui dentro. Então, beleza. Desse jeito aqui, se eu tentar acessar o summary, vamos tentar fazer isso lá. Ao invés de texto, né, eu quero pegar o resumo. Vamos ver o que acontece nessa situação. Então, perceba que continua a mesma coisa. Então, a integração que a gente queria fazer funcionou. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, vamos voltar lá no nosso news
E aqui, ao invés de fazer isso, eu tenho o meu minha facade str e eu tenho aqui dentro o substring. Copiar esse cara, jogar aqui dentro. E aí, como é que funciona esse substring? Vamos passar o mouse aqui em cima. Ele diz que tem a string, onde é que vai iniciar e qual vai ser o tamanho. Então, nesse caso aqui, vai iniciar no caractere 0. E o tamanho, vamos dizer que seja 100 caracteres. Isso aqui, eu quero que ele concatene com reticências aqui no final. Vamos ver aqui. Então, perceba que ele já conseguiu limitar o que é que a gente estava exibindo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho para 250, só para a gente ter um pouquinho mais de texto ali. Beleza? E a gente já tem aqui nossa primeira notícia sendo exibida. Óbvio que a gente poderia também pegar uma imagem, né? Deixa eu ver se no banco de dados a gente tem alguma imagem. Essa aqui está sem imagem. Eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar lá no nosso Pixabay. Vamos pegar aqui, esse aqui está tudo como vídeo. Vamos botar aqui como imagem, né? Fotos. E vou pegar essa foto aqui. Já com o botão direito, copiar endereço. Vou vir aqui, dar 2 cliques e colar. Então ele pegou o endereço completo. O que eu vou fazer agora? Aqui no meu Home Blade, aqui embaixo, perceba que eu tenho uma parte de notícia, ou da foto. Vou até tirar isso aqui só para a gente ver. E vou recarregar. Perceba que a notícia continua aparecendo, só que sem a foto agora, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó. @if, e vou dizer que se top news cover não estiver vazio, e aqui embaixo eu vou botar um and if. Então, se a capa dessa notícia não estiver vazia, ele vai exibir a notícia, a capa. Se não, ele não exibe nada. Então aqui dentro eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Como isso aqui não está vazio, pega o próprio Top News e joga o cover aqui. Vamos ver como é que isso vai se comportar. E eu tenho minha foto aqui. Então perceba que é bem tranquilo construir um site. Lembrando que a gente até já começou sobre isso. A gente não pode pegar fotos absurdamente grandes e colocar aqui. Até funciona, mas o ideal é que a gente não faça esse redimensionamento por CSS. É interessante que a gente faça isso fisicamente no arquivo. A gente viu como fazer isso com PHP, com uma biblioteca específica para isso, né? Então é interessante que você faça esse tratamento antes da exibição aqui. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, é bem tranquilo construir um site, né? Obviamente que a gente não vai parar por aqui, a gente tem mais coisas para fazer. Mas vocês podem ver que é bem tranquilo criar um site com Laravel. Espero que vocês estejam gostando do curso. Vou pedir mais uma vez para vocês, compartilha isso com seus amigos. Começa a avisar lá, o Paulo voltou a postar vídeo lá no YouTube, vamos lá dar uma olhada, tal. Manda o link para a galera, compartilha, dá o like aqui. Não esquece de deixar o like, isso é muito importante. E vamos seguindo aqui, que nas próximas aulas a gente vai ver como categorizar, como fazer busca, como poder criar novas páginas. E é isso aí, galera. Valeu!